Olá, ouvintes! Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa caminhada. Eu e André estamos aqui para contar para vocês como está a nossa vida neste momento e nossos projetos para os próximos anos. Certo, André? Tá animado hoje para o nosso bate-papo? Oi, Lu, estou super animado. Eu adoro essa dinâmica de conversar com você, com os nossos ouvintes. Hoje é um episódio complementar ao anterior, né, Lu? Onde estaremos comentando a segunda metade das nossas vidas, puxando para algo mais recente e a gente espera, ouvinte. Qual é o propósito desse podcast, né, Lu? Trazer aí um know-how de vida, um know-how profissional onde você possa observar, não só agora, nesse exato episódio, coisas das nossas vidas que possam servir de tecnologia social e profissional para você se desenvolver melhor aí, ouvinte, como também nos próximos traremos outras biografias. Mas no finalzinho até prometo contar um pouquinho mais a esse respeito. Isso aí, pessoal. Então, no último podcast, a gente estava falando um pouquinho das nossas decisões, então, como tomar a decisão. Então, eu sempre falo que eu penso muito nos meus alunos, mas qualquer hora, qualquer momento da nossa vida, é momento de tomar novas decisões. Importante, quando a gente é mais novinho e está cheio de hormônios e às vezes é arrebatado por algumas paixões, é manter algum foco, né? Então, em primeiro lugar, gente, pensa qual que é a prioridade da vida de vocês. Pensem no futuro. Muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, investindo na nossa carreira, às vezes do que a família. Então você tem que fazer alguma coisa que você goste, você tem que estar antenado, você tem que fazer com que teus projetos aconteçam, com que funcionem. Então cuidado, gente, tá? Foco. Só relatando um pouquinho da minha vida, o que aconteceu comigo. Então, quando eu entrei na faculdade, tá? Eu estava com um namorado, sim, né? Lógico, né? Adolescente, também tive minhas caídas, né? Minhas paixonites. Ô Lu, o que você está dizendo aí para os nossos jovens ouvintes? Que namorar é tecnologia para boa carreira e boa vida, é isso mesmo? Você está contrariando alguns conselhos de pais que diz, olha, namorar significa gastar uma energia que vai competir com as suas possibilidades e capacidades para estudos, hein? Explique-se. Eu falo sempre para esperar o momento certo para namorar. Então, eu estava na faculdade já, né? Já tinha passado por alguns, né? Alguns obstáculos aí. Entrei na faculdade. Mas faz parte, gente. Também a gente não pode viver alienado. A gente tem sentimentos, a gente quer se envolver. Isso é saudável também. Só que, lembrando, a gente tem que pôr um limite nisso. Então, eu estava namorando sim, né? E o meu namorado, ele já queria ficar noivo quando eu estava no final dos primeiros anos da faculdade. Comprou aliança, queria ficar noivo, já queria casar. Falei, epa! Aí não, né? Aí, peraí. Aí vamos devagar. Eu estudando, né? Super engajado no meu curso, conseguindo estágio, toda empolgada. Que isso? Não, nem pensar. Vai pra frente, né? E se a pessoa gosta de você, você tá dando tudo certo, vai esperar, vai saber esperar, vai dar continuidade, né, pro relacionamento. Então, realmente, foram 8 anos de relacionamento, tá? E eu, com certeza, terminei a faculdade para depois voltar a pensar nisso. Fala, André. Ouvinte, 8 anos é casamento. Você tá falando em um longo processo de relacionamento. Mas, Lu, no fundo, quer dizer, mesmo que de forma desavisada, né? Naquela época, de repente, faltando um pouquinho aí de aconselhamento, enfim, mas até os relacionamentos, esses percalços, né, que a gente tem na juventude. Quem já não esteve apaixonadíssimo aí, ouvinte? Eu sim, e já perdi aula por causa disso e quase reprovei período na faculdade por causa disso, Lu. Olha só, né? Que isso. Então, mas o importante é manter o foco, gente. Uma coisa não pode substituir a outra. Né? A gente tem visto, né, muitos adolescentes, gente muito novinha, ensino médio ainda, parando de estudar para ter um relacionamento, para casar, para assumir maternidade, paternidade. É cedo, gente. E depois, no futuro? Né? Como é que fica? Então, vamos pensar em tudo isso, ver suas prioridades, né? O que você quer para o seu futuro. Então, sempre prioridade. Então, como eu falei, terminei a faculdade,
Comecei o mestrado, né? Não casei logo que eu terminei a faculdade, gente. Eu não tinha emprego, eu vou viver de quê? Então, comecei o mestrado. Quando eu estava terminando o mestrado, aí sim que eu fui contratada pela Universidade do Contestado. Aí sim, gente, minha vida, né, estava estável. Eu estava com um emprego, né? Conversando daí com o meu namorado, que era o mesmo, né? Foi bem paciente. Aí a gente deu entrada num apartamento, então a gente começou a vida mais tranquilo, pé no chão, tá? O que não diminuiu a intensidade da relação, a qualidade da relação, muito pelo contrário, né? Melhorou, né, essa qualidade. Então, prioridade, gente, foco. Não vamos ser imediatista, tá? A gente tem que pensar na carreira e no que a gente quer para o futuro, como a gente quer esse futuro. Mas, Lu, você tem que concordar o seguinte, até como bióloga, né? Na juventude, o imediatismo ele parece estar naturalizado, né? Não sei bem se na nossa genética, se no nosso comportamental, enfim, no nosso entorno social. Diga assim, de forma precisa, como é que você colocou rédeas, exatamente assim, ouvinte, essa é a metáfora, rédeas, no imediatismo que a gente sabe que é natural de você jovem, tá? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu vejo os alunos, eles pensam hoje, a gente quer viver intensamente hoje, a gente acha que aquela paixão ou aquilo que a gente... alunos que às vezes começam a trabalhar e querem adiar o estudo ou estudar à noite para trabalhar e ganhar seu próprio dinheirinho hoje, que é uma coisa bacana, mas a gente tem que dar uma freada. Gente, se inspirem em alguém. Ouçam conselhos de alguém. Então, esse é um dos objetivos do nosso podcast aqui, exatamente fazer isso, gente. Fazer com que vocês reflitam antes de tomar as decisões, né? Antes de largar algum estudo, antes de colocar uma paixão ou um emprego que, às vezes, não tem um plano de carreira, não tem como você subir, né? Progredir nele, né? Vai se manter estagnado pelo resto da vida. E você pode mais, sabe? Você pode ter muito mais. Então, o nosso objetivo é esse, é ajudar você a frear um pouquinho. Perfeito, Lu. Olha aí, ouvinte. Ela foi certeira, cirúrgica. Então, se você está sofrendo de imediatismo, e isso a gente já viu aqui com a Lu, que isso pode sacrificar um pouquinho os planos para a sua carreira, imaginando que você tem que fazer uma prospecção de oportunidades de futuro, preparar, cultivar o seu futuro. Então, ouvinte, como é que você domina esse imediatismo? Se inspire em biografias, em histórias de vida de pessoas que estão aí acontecendo. É o contraponto maravilhoso, né, Lu? Ou seja, eu estou aqui não me aguentando, né, para que as coisas aconteçam imediatamente, respondendo muito aos meus instintos, e a gente já sabe que isso é natural, não se culpe, ouvinte jovem. Mas, ao mesmo tempo, você está lendo, você está nos ouvindo, e é aí, inclusive, o nosso merchandise, Lu, para os próximos episódios, né? É verdade. Traremos biografias de pessoas fantásticas, pessoas super. Então, inspirada, ouvinte, nessas histórias de vida, você vai conter um pouquinho o seu imediatismo, vai saber quais estradas trilhar e melhor condicionar a sua visão de oportunidade para o futuro. Ouvinte, da minha parte, eu vou começar o meu relato um pouco mais recente, quando houve aí uma migração de carreira. Eu comecei na carreira corporativa, depois me encantei bastante com as possibilidades de docência, de lecionar, até porque nos ofícios de treinar equipes na área comercial eu descobri que eu tinha um enorme prazer em compartilhar conhecimentos. Então eu fui para a carreira docente, entrei para uma grande universidade e fui até onde as coisas estavam interessantíssimas, agradáveis e tendo espaço para realizar os meus projetos. Isso aconteceu até 2013, 2014, quando eu percebi oportunidade. Olha aí, Lu, percebi oportunidade. E a oportunidade estava junto às tecnologias educacionais, algo que sempre me chamou a atenção. E o bom para aquela hora era as instituições não acadêmicas. E eu estou dizendo, então, das empresas, das corporações, que já começavam a flertar com as possibilidades daquilo que hoje está bastante convencionado, chamada educação corporativa. Então, Lu, eu chamo isso de migração de carreira, saindo do campo acadêmico para o campo corporativo.
E ouvinte, o que você pode perceber então de oportunidades diante desse meu relato? É que mesmo que você esteja satisfeito, bem estabelecido, numa carreira ou numa proposta de trabalho, estar de radar ligado, acompanhando movimentos de mercado é essencial, né, Lu? Então, soubemos que, por volta aí dos anos 2000, a docência sofre fortes alterações, muitas mudanças, e eu achei oportuno, então, caminhar com as minhas competências docentes para o campo corporativo. Isso aí, pessoal. Nunca a gente deve ficar estagnado, né? Se tem uma oportunidade que passou por você, te agradou, você, sabe, brilhou os olhos, vai, né? Vai com coragem. Isso não quer dizer que a vida foi um mar de rosas, né? Então a gente estava empolgada, trabalhando na faculdade, comecei a trabalhar numa faculdade aqui em Curitiba também, tudo ia tranquilo, até que eu cheguei no auge dos meus 40 anos e eu não estava bem. Sabe quando você sente que está faltando alguma coisa e você pensa, dá tempo de recomeçar ainda com 40 anos, André? Dá tempo, sempre há tempo. E dá tempo, gente, acredite, dá tempo. Então, com 40 anos, mais especificamente com 42 anos, a minha vida deu uma reviravolta enorme. Eu saí da faculdade que eu estava lecionando, eu me separei, eu comecei a pegar aula no ensino fundamental, ensino médio numa escola particular, eu com meus 2 filhos, né, sozinha, indo à luta. Então foi uma decisão que eu sabia que ia ter sacrifícios, eu sabia que eu ia sentir que eu ia ter que ser extremamente forte para seguir em frente. Mas eu segui em frente. Não, eu não me arrependo dessa revirada. Depois de um tempo, como eu falo assim, eu fui demitida também dessa escola particular. Fiquei bem sem norte no momento, sem rumo. É um momento que você fica refletindo, mas você nunca deve desistir. Então, parti para concurso. E foi quando abriu, naquele momento, como fala, as oportunidades aparecem, a gente tem que agarrar. Naquele momento, abriu o concurso do Estado. Então, eu fiz o concurso do Estado, passei, e hoje eu tô num colégio que eu conheci por um acaso, quando eu estava na faculdade. Eu fui ali no Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, o CPRA, fazer um trabalho, um estudo de compostagem com uma agrônoma ali. E eu vi aquele colégio ali do lado, falei, o que é essa instituição? Falaram, é um colégio agrícola. E fui lá. Nossa, que bacana, ensino médio, técnico, como é que eu faço para vir dar aula aqui? Ah, não, aqui é do Estado, você tem que se inscrever como PSS. Falei, interessante. Lógico que no ano seguinte eu me inscrevi, comecei no Estado como PSS, como professor temporário, e depois que abriu o concurso, eu abracei o colégio. Então, realmente é minha paixão, é um colégio que eu consigo conciliar as duas coisas que eu adoro fazer, ensinar, ser inspiração, abrir a mente desses jovens e trabalhar com pesquisa. Então, a gente consegue desenvolver lá vários projetos para apresentar. Então, minha vida hoje está assim. Quer dizer, a vida está um pouquinho diferente por causa dessa pandemia, mas a minha vida está exatamente assim. Projetos e ensino. E aí, André? O que eu acho muito bacana na tua fala, Lu, é a palavra paixão, né? Que expressa essa tua condição atual de exercer, de fazer algo prazeroso, que faça sentido para a tua vida. O que a gente vai tentar nessas conversas, né, Lu, com os nossos ouvintes e trazendo as biografias, eu acho que sempre é chegar nesse ponto. Ou seja, estamos aqui exercendo algo que faz sentido, que chega a significar uma certa missão de vida. Sim, ouvinte, é possível você ter um senso de missão exercendo uma profissão. Aliás, é possível e seria muito desejável, né, Lu? Porque, afinal de contas, é o sonho de consumo das empresas, que elas tenham colaboradores com um senso de missão. Mas aquele senso de missão genuíno, né? E ouvindo as biografias, de novo, né, ouvinte? Talvez você consiga extrair know-how. O que é isso? Conhecimento, processo mental e atitudes sociais que você possa incorporar a ponto, então, disso te ajudar a ter um caminho próximo, né, daquilo que você acha que é sucesso para si. Lembrando sempre, ouvinte, que sucesso é altamente relativo. Nem sempre é dinheiro, né, Lu? Nem sempre é o topo da carreira. Pode ser um estado de paixão, de amor pelo que se faz, inclusive tendo bem-estar e saúde, ok?
Quando eu parto para a carreira corporativa, o que acontece é que eu consigo fazer uma migração de paixão. Sempre estive apaixonado pela educação, por ser um educador, aquele capaz de articular o conhecimento adquirido com o conhecimento a ser adquirido, a ser absorvido, a ser cultivado junto aos aprendizes, aos alunos, etc. Dentro da empresa eu continuo ainda assim sendo educador, mas as novas responsabilidades vão surgindo e é aí que eu quero conversar com os nossos ouvintes, né? Porque num progredir de carreira, o que pode acontecer? Que você exercendo muito bem as suas tarefas, fazendo as boas entregas dos seus projetos, se sentindo missionário dentro da empresa, a ponto de se alinhar às responsabilidades de resultado para essa empresa ou para qualquer outra organização que você esteja atuando, você vai ser percebido. E aí, então, é muito provável que aconteça o clássico subir na carreira. E, em geral, isso significa, então, aumentar o grau de responsabilidade do cargo. Então, já tem alguns anos que eu sou o gestor de processos educacionais dentro de empresas, nas universidades corporativas, por exemplo. Então, eu passo de um estado de especialista, aquele que é muito responsável pelas tarefas, pelo exercício da alta qualidade de um projeto, pelo conhecimento bastante aprofundado do que ele faz, para as responsabilidades de um gestor de equipe, onde você tem que ser o grande facilitador da performance ou do resultado ou do desempenho de pessoas que estão ao seu entorno e pelas quais você se responsabiliza. Então, ouvinte, isso é muito provável que aconteça. Não necessariamente, né, Lu, como um gestor, mas um especialista que vai progredindo também na carreira e que ele vai estar responsável por uma área inteira. Em RH, a gente conhece, por exemplo, a expressão da carreira em Y. Isso é muito interessante, ouvinte, quando você estiver aí participando de processo seletivo. Veja qual é o plano de carreira. Carreira em Y vai significar que você tanto pode ir para a direita, fazendo uma metáfora aqui, onde você vai seguir um encarreiramento por aumento de cargo, obviamente de salário e de responsabilidade, caminhando para cargos de gestão, ou então para o lado esquerdo, onde você continua especialista, mas aumentando o grau de responsabilidade pelos processos. E então essas duas coisas acabam equivalentes, inclusive em relação a salário. Esse foi um dos grandes desafios nessa última década ou 20 para a minha carreira. Isso aí, André. É bom contar isso para os nossos alunos, para eles terem essa inspiração de seguir sempre em frente, certo? Então, a gente tem que aproveitar mesmo as oportunidades. E agora, daí, eles perguntam assim, professora, então você está tranquila hoje, né? Você está numa profissão que você gosta, é do Estado, está estável, você, né, tem sua casa, você viaja, a vida tá tranquila, tá feita, você não quer mais nada. Que isso, gente? Lógico que eu quero muito ainda. A gente vai se redescobrindo a cada momento. E muitas vezes as oportunidades vêm de lugares que a gente nem imagina. Olha eu aqui fazendo podcast. Eu nunca me imaginei fazendo isso, pessoal, nunca mesmo. Eu confesso que eu tinha uma certa resistência à tecnologia até o ano passado, quando fui obrigada a me inteirar das tecnologias. E estou aqui fazendo um podcast, convidada pelo André. Em algum momento vocês vão saber como que aconteceu tudo isso. Mas é uma delícia estar aprendendo coisa nova. E tô sempre buscando curso e coisas diferentes. Faço artesanato, faço mosaico, fiz curso de jardinagem, fiz curso de paisagismo. Então, tô sempre me reinventando. E Lu, essa busca pelas novidades, essa facilidade com tecnologias, isso é natural do jovem, dos nossos ouvintes, né? Então, diferente do que a gente colocou lá no início, que é muito difícil para o jovem se conter no seu imediatismo, é natural seu, jovem, que você tenha essa abertura para o novo, que você não resista muito às necessidades de mudanças. Então, aproveite essa energia jovial que você tem para realmente, né, explorar os diferentes, ir em direção às fronteiras. Mas eu acho que você tem que seguir os conselhos da Lu, ou seja, colocando tudo de forma premeditada dentro de um plano de vida. É verdade, gente. Então, a gente tem que ter essa objetividade, a gente tem que ter o pezinho no chão, né? A gente tem que ter
essa visão de futuro, o que eu quero para mim nos próximos anos, como eu me imagino daqui a 10, 15 anos, o que eu me imagino fazendo. E buscar isso, né? Buscar. Escutem seus professores, né? Escutem os conselhos, né, de pessoas que já estão no mercado de trabalho, ouçam as notícias. Vocês que adoram o YouTube, assistam alguns programas de pessoas que às vezes mudaram de profissões. A gente vai trazer algumas ideias aqui para vocês, alguns relatos, né, algumas biografias. Então busquem isso, gente. Busquem isso e a gente vai continuar ligadinho em vocês, conversando sempre sobre isso, pessoal. E Lu, eu nunca abandonei o meu espírito jovial. Olha aí, ouvinte, eu tive a coragem, há uns 5 anos atrás, de pedir desligamento de uma multinacional inglesa e ir me aventurar numa startup, numa empresa de ERP, que são sistemas de gestão empresarial. Então eu fui aventureiro, consegui aprender um bocado aí em novos campos, em novas estruturas de empresa e também, e mais recentemente, retornei aí a atuar em uma grande empresa. Então, independente da cronologia, né, Lu, independente da idade, acho que a gente tem que manter essa abertura para os enfrentamentos, as mudanças, a famosa expressão sair do quadrado, né? Ter coragem de fazer explorações, de olhar no entorno e aquilo que eu já havia dito, manter o radar ligadão para as oportunidades que estão surgindo. Com isso, Lu, eu não estou querendo dizer que o nosso ouvinte jovem tenha que ser um permissivo, né? Ou seja, aceitar qualquer coisa a qualquer custo, ser irresponsável, mas se isso tudo, essa coragem para as mudanças, essa aceitação das novas estruturas de trabalho, as novas tecnologias estiver dentro de um plano, aí sim, né? Lu, eu tenho aqui as minhas dicas para os jovens profissionais. Eu dou agora ou você vai mais um pouquinho à frente aí? Não, já vamos dar as dicas, né? Já vamos meio terminando aqui por hoje. A gente vai ter mais e mais momentos de compartilhamento com vocês. Mas por hoje é isso, a dica é essa mesmo. O André vai arrematar as dicas aqui hoje, gente. Então vamos lá, Lu, você está confiando em mim? A primeira dica eu tenho certeza que não vai te agradar muito, tá? Até porque você é mãe, né? E é o seguinte, ouvinte, por incrível que pareça, mas assim, tenha isso como uma possibilidade, tá bom? Vai que isso não cabe exatamente na tua estrutura de vida. Mas em geral, como educador, eu costumo dizer, e ofendendo um pouco os pais, fazer o quê, né? Que o jovem não necessariamente precisa aceitar os conselhos profissionais deles, dos pais. Por quê? Veja bem, os seus pais, eles vivenciaram uma outra época. Não gratuitamente vamos chamá-los de caducos, velhos, né, ultrapassados. Olha só, André, que isso! Eu acho que o jovem tem que ter um bom diálogo com o pai, sim, né? Não deixa o seu pai impor, mas o que é isso? Eu sou uma mãezona super aberta, que isso, André? Adoro dar conselho para os meus filhos. Nem sempre eles seguem, tá certo? Mas, que isso? Não desmereça tanto assim os pais, que isso? Eu sabia que você não ia ficar muito confortável com essa minha dica, né? Mas, olha só, preferencialmente, tudo bem, ouça os pais, mas procure saber como que está o estado atual das oportunidades, das tecnologias, da estrutura de carreira. Por exemplo, sou de uma geração X, ouvinte, olha aí, em que carteira assinada e trabalhar numa grande empresa e por décadas fazia todo sentido. Então, como que eu vou dar esse conselho hoje, hein, Lu, para um filho meu, por exemplo, de 14, 15 anos, que está aí se preparando para uma carreira que de repente nem vai existir daqui a 5, daqui a 10 anos? Olha só que coisa complicada, né? Então, de repente, pais, se vocês também estão nos ouvindo aqui, né, querendo saber o que seus filhos estão ouvindo também, mas é nesse sentido mesmo, quer dizer, vá, então, construindo, e você, jovem, ouça muito, e aí, definitivamente, né, eles são as autoridades, os seus pais são as autoridades dos aconselhamentos para valores de vida, valores pessoais, porque eles são extremamente maduros, vivenciados e já fizeram grandes enfrentamentos de vida. Mas em relação especificamente à escolha de carreira, nem as universidades, nem as faculdades, nem os cursos técnicos e tecnológicos estão dando conta de adivinhar algo, né, que vai acontecer no futuro, as oportunidades do futuro. Quem dera os seus pais de décadas atrás que vivenciaram um outro momento, um outro cenário, né? Mas eu sei que é bem arriscado falar isso, inclusive você ouvinte não vai dizer nada para os seus pais, tá bom?
seja autodidata antes de se matricular. Outra incoerência aparente, né, Lu? Porque assim, se eu estou me matriculando num curso qualquer é porque eu quero aprender. Mas o problema, ouvinte, é que você tem que necessariamente, em tempos dos conhecimentos abertos, fluidos, dos conhecimentos disponíveis na internet, no mínimo ter uma inserção anterior. Ter uma degustação, vai lá, essa é a metáfora, né? Você vai comprar um carro, por exemplo, você vai fazer o quê? Em geral, e preferencialmente, test drive, né? Então faça um test drive de medicina, faça um test drive de biologia, de mecânica, enfim. Entre no YouTube, o maior canal de conhecimento do planeta, veja lá o que os profissionais estão fazendo, aprenda um pouquinho com os tutoriais e depois, se for realmente do teu desejo, do teu interesse, da sua paixão, conforme a Lu já alertou, né? Vá lá e efetive a sua matrícula. Outra dica, Lu, essa me serviu bastante, né? Busque por projetos, não busque por emprego. Inclusive os recrutadores, eles estão bem hábeis em perceber se você está só em busca de salário e emprego ou se você está em busca de um espaço de realização de projetos. Eu nem vou falar para você, ouvinte, o que elas estão preferindo. Você vai ter que desconfiar e eu acho que você já sabe o que elas efetivamente desejam, né? E essa dica é boa. E, ouvinte, eu confesso que eu ainda não consegui realizá-la, tá? Então a gente também costuma dar conselho em relação a coisas que a gente não fez, mas eu prometo tomar jeito. Ou seja, tenhamos, eu e você, um currículo multimídia. O que isso significa? Sabe aquele currículo escrito? Tudo bem, mantenha lá. Mas que tal você fazer um vídeo de 1 minuto se apresentando, hein? E colocar o link nesse currículo? Olha que bacana, olha que diferencial, né? E outra coisa, ouvinte, você pode fazer exatamente o que eu e a Lu estamos fazendo aqui. A gente faz dever de casa, né, Lu? Ou seja, estamos criando, desenvolvendo um canal podcast, uma série podcast, estamos gerando conteúdo e isso, adivinha você, ouvinte, faz parte sim dos nossos currículos, né? E facilitará novas oportunidades. Por que não? E fechando, Lu, o hall aí de dicas para os nossos jovens profissionais, você é um resolvedor de problemas nas empresas. Lu, eu morro de rir quando eu cruzo com alguns jovens profissionais e eles dizem o seguinte: poxa vida, tá difícil, viu, a vida lá na empresa, porque é uma empresa cheia de problema, a gente não tem sossego para nada. E aí eu digo, olha, mas você ainda não percebeu que a sua vaga, a oportunidade que a empresa abriu para você foi para ser um resolvedor de problema? Porque uma empresa que não tem problema, então ela não teria profissionais para resolvê-los, né? O que você acha? Com certeza, né, gente? Nada de ficar reclamando, né? Nada de ficar choramingando. Você conseguiu a vaga, lute! Use a sua criatividade que você tem de monte. Saia da casinha. Agora eu vou falar a expressão, saia da casinha. Use toda a bagagem que você tem, todo o conhecimento que você tem e apresente soluções. Não tenha vergonha, não tenha medo. Siga seus instintos, siga sua intuição, vai lá e não tenha medo de falar, não tenha medo de sugerir. O máximo que pode acontecer é você ouvir, não é bem assim que funciona, mas já não está funcionando mesmo, então não pare de buscar soluções, não pare de tentar achar uma maneira de auxiliar, de criar oportunidades e de resolver os problemas da empresa. Nunca desista, nunca pare e nunca fique com vergonha. E é isso aí, ouvinte. Por esse episódio chega e eu quero que você saiba que está cada vez mais gostoso fazer esse podcast para você. Compartilhar experiências profissionais e de vida é uma dádiva. Ganha quem faz o relato e ganha quem ouve. E é pensando nessa dinâmica, né, Lu, tão legal que nos próximos episódios eu e você, eu e a Lu aqui, tá bom? E você sim, ouvinte, nos ouvindo, traremos biografias de personalidades nos vários campos sociais e empresariais. Pessoas que você de repente conhece porque já viu na TV, já leu um livro a respeito disso, ilustres desconhecidos aí pela cidade, mas que são pessoas que têm aquilo que a gente chama então de know-how social e profissional. Elas têm algo que a gente pode replicar no nosso comportamento de vida e de carreira e tirar proveito disso. Aguardem! Até logo, ouvinte! Beijão a todos, gente! Tchau, tchau!